A sequência é essa. Aquele grupo ficou com raiva. E eu disse, eu já vi pessoas que disseram que não podiam confiar no amor e na graça de Deus, a menos que o critério de remuneração divina fosse garantido de maneira proporcional, como se fosse o Estado pagando as contas da arrecadação do dinheiro público distribuído. Aí qualquer distribuição desproporcional é corrupta. Mas nesse caso não, eu disse, a propriedade era privada. O indivíduo era um vinhateiro, ele plantava vides, ele colhia uvas, ele as espremia no lagar, ele as fermentava, ele as preparava para colocá-las nos odres e depois as vendia no mercado. E o dinheiro era dele. Era com esse dinheiro que ele fazia o que ele queria. Aumentava os campos, plantava mais vides, contratava mais trabalhadores e pagava sempre aos trabalhadores a jornada contratada. Agora, naquele dia ele estava afim, por critérios que têm a ver com o tema do que está colocado aqui diante de nós. É o tema do que você lê aí no YouTube. No TikTok não dá para ler nada sobre tema nenhum. Mas aí no YouTube é onde está dito a lei e as injustiças, entre aspas, da graça. A lei e as injustiças da graça. Você está vendo aí? Porque é esse o caso. Aqueles caras estavam baseados na lei, no contrato das 6 horas da manhã, lá do início do dia. E agora, com o passar do tempo, o dono da vinha, que não fazia injustiça com ninguém, que cumpria o contrato legal estabelecido, mandou pagar aos que chegaram às 6 da manhã exatamente o que tinha sido contratado. Aquele que diz que quer viver pela lei, aquele que diz que quer viver pelo contrato, Paulo diz em Romanos, pelo contrato será avaliado, pelo contrato será julgado. E ele não está recebendo graça, ele está recebendo um salário. Tem a ver com ele ter estabelecido no contrato da vida dele que ele iria ser alguém remunerado pela carga horária conforme prevista no início dos trabalhos. E era isso que eles queriam. De outra forma, nem teriam ido para o campo trabalhar. A menos que o dono dissesse, eu vou pagar vocês um denário, que era a diária cheia. Do contrário, eles eram trabalhadores profissionais. Estavam lá às 6 horas da manhã, acostumados a esse tipo de recrutamento com pagamento pré-definido e contratado. Não sofreram nenhuma injustiça. O dono disse, eu não prometi que lhes daria um denário, está aqui um denário, peguem e vão. Tomem o que é de vocês e vão. Pois eu decidi do que é meu. Não é de ninguém, ninguém me deu. Eu trabalhei junto com vocês. O risco maior é meu. Todas as implicações de falência são minhas. E também as implicações de benesses são minhas. Porque os riscos e os benefícios são meus. E eu decidi do que é meu, não do que é de vocês. Eu não tirei nada de vocês, mas apenas do que é meu. Eu resolvi dar a esses que não pediram nada, que não cobraram nada, que não perguntaram qual seria a remuneração, que creram na minha palavra, que apenas acharam que eu seria bondoso, generoso e que o que de mim procederia seria o bastante e o suficiente. Eu resolvi dar a eles tanto quanto eu dei a vocês, mas a vocês eu não fiz injustiça nenhuma. O contrato lá do Monte Sinai está em vigência com vocês. Não fiquem com raiva, como ficavam, e eu dizia, os fariseus, os escribas dos fariseus, os saduceus, sacerdotes no templo, os sumos sacerdotes, os líderes da religião de Israel, ficavam com ódio de Jesus,
porque ele acolhia os publicanos desprezíveis, os pecadores, as meretrizes, os marginalizados pela sociedade e pela religião, e se refastelava com eles e os tratava com graça e com carinho. Portanto, os religiosos ficavam com ódio. Ser um amigo de pecadores, mas ele está fazendo com que é dele o que bem lhe apraz. Não está sonegando nada de ninguém. Quem quer viver pela lei será julgado, pela lei será remunerado, pela lei será recompensado ou será destituído. Você quer viver pela lei de Moisés? Aí está a lei de Moisés, que diz: se você quiser ser remunerado pela lei, obedeça a ela toda. Porque se você ficar devendo um único mandamento dessa multidão de mandamentos, você se torna devedor de tudo e o contrato é anulado. Agora, quem não fez contrato nenhum, quem apenas disse: olha, eu estou aqui desocupado, desempregado, sem sentido, no vazio, e foi chamado, e ouviu e atendeu ao chamado, e não fez contabilidade, não fez pergunta, não fez nada, apenas entendeu que era um privilégio ter sido simplesmente incluído. E entenderam que aquele homem estava fazendo o que ele bem quisesse fazer com o que ele tinha. E que era melhor ter alguma coisa no final do dia do que não ter coisa nenhuma no fim daquele dia. E foi nessa fé e nessa lógica que, sem fazer perguntas, eles foram, sabendo que aqueles que trabalham para Deus, como eu tenho recorrentemente repetido, a esses basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. Mas aqui está esse grupo zangado, enquanto ele vai adiante e diz: porventura, eu fazer do que é meu o que eu bem quiser, de bondade, de misericórdia, de acolhimento, de inclusão, de perdão, de pagamento, de remuneração, de bênção para a vida dos outros, que não demandaram nada de mim, não fizeram pergunta nenhuma a mim, entenderam apenas que era um privilégio terem saído da ociosidade improdutiva da existência para alguma perspectiva, por menor que fosse, não importando o tempo, quiseram tudo, aceitaram tudo. Eu decidi dar a eles o mesmo que dei a vocês. Por quê? Porque a lei, e quem olha para a vida com o olhar da lei, nunca consegue entender a graça de Deus. Não consegue. Você que quer ser salvo pela lei, e se santifica pela lei, você que diz: eu tenho mais tempo de serviço, eu tenho uma vida cristã desde a minha infância, eu fui para a escola bíblica de férias, eu frequentei todas as escolas dominical, meu pai colocava dízimo no meu bolso para eu ir lá no gasofilácio dar. Eu fui crescendo, fui entrando em todos os grupos da igreja. Eu nunca falto, nem doente, passando mal, mas eu vou. Eu estou aqui desde as 6 da manhã, desde a primeira hora, trabalhando, me esforçando, querendo agradar a Deus pela frequência, pelo dinheiro, pelas obras, pelo esforço, pelas manifestações do meu compromisso exterior com Deus, que qualquer um pode mensurar, quantificar. Podem dizer: não, ele nunca falta, ele sempre vem, o dízimo dele só aumenta, porque tudo é quantificado. Se você é um ser da lei e das quantificações, você nunca vai se alegrar na graça de Deus. Jamais. Jamais. A sua vida vai ser sempre infeliz. Você vai ser um ente invejoso, em estado de comparação com os outros. Por que que esse cara que chegou agora está cheio de sabedoria, de unção e de consciência e pregação e poder de Deus se manifestando na vida dele, e eu que estou aqui a minha vida inteira não tenho nada disso? Começam todas as perguntas. Por que que ele ou ela, que já tiveram mais de um marido ou mais de uma mulher, ou já experimentaram prazeres dessa vida,
recebem de Deus, de repente, perdão, graça, luz, misericórdia, Deus não quer nem saber quanto tempo eles têm de vida, de trabalho. Apenas os convidou e eles aceitaram. Meu Deus, que coisa mais injusta, que coisa mais perversa eles receberem o mesmo que eu recebi, depois de tanto tempo de serviço. E a grande maioria dos crentes é assim, eu vejo os extremamente conservadores, fanáticos, legalistas, puritanos, os que fazem esforços, como eu vi uma menina outro dia. Não é mais nem uma menina, já é uma senhora, eu soube que já tem 51 anos. Meu Deus, no passado já era uma senhoríssima. Pois bem, mas ela parece que pensa como menina, meio retardada em algumas coisas, dizendo, e eu fico aqui, prometi a Jesus que não ia nunca mais transar depois que o meu marido me deixou, e eu fico aqui pagando esse preço, fazendo esse esforço enorme, enorme, sem transar com ninguém. E aí vem esse pessoal que pegou um monte de gente, que deu para muita gente, que transou com muita gente, que se deleitou com muita gente, aí de repente se convertem, e aí tem sabedoria, graça, palavra, unção, bondade de Deus, unção vazando deles, para todo lado. Ela quase que concluiu dizendo, é uma injustiça. Ela não iria dizer isso, porque ela não chega a ser tão blindada assim. Mas ela disse, não é certo. Não é justo para comigo. E pensou igual esses trabalhadores aqui da primeira hora, das 6 horas da manhã. Eu estou aqui sem dar para ninguém e eles. Está pensando que é chegar e ganhar a mesma coisa que eu, que estou aqui pagando um preço? Essa é a palavra preferida, pagando um preço. Mas, cara, você fez esse contrato, foi você que decidiu que a vida seria assim para você. Viva com as consequências. E não ache a graça de Deus injusta, porque Jesus não está pedindo isso de ninguém. Quem pede é Moisés, mas Jesus não é servo de Moisés. Moisés é que disse que viria um outro depois dele, a quem se deveria obedecer em tudo. E esse outro é Cristo, Jesus. E disse, Moisés disse isso, eu porém vos digo, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Estabeleceu critérios que não tinham nada a ver com a criteriosidade judicial e legalista das tábuas de pedra de Moisés. Ele estabeleceu graça. A lei do Cristo em Jesus é graça, é favor imerecido, é obediência pela via do amor, da espontaneidade, é mediante a fé, é crer no caráter de Deus, é saber que se Ele me chamou, Ele me garantirá. Se Ele disse vai, Ele não me deixará na mão. Se Ele disse eu quero a tua vida, o teu serviço, é porque Ele vai me tratar com justiça no mínimo. Mas Ele não é o Deus da justiça, Ele é o Deus da graça. Ele frequentemente faz infinitamente mais do que a gente espera, muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, conforme disse Paulo. Muito mais. Mas quando você põe um limite, você é da lei de Moisés, então você é um filho das quantificações. Você tem que ter um contador. Você tem que medir todas as coisas. E vai terminar frustrado, sabendo o seguinte: Ele nunca vai te dar menos do que você contratou com ele, mas você vai ser julgado pelos critérios da lei. É isso que você quer? É isso que você terá. Agora, quem simplesmente não tem contrapartida, não tem colateral, não tem justiça própria, não tem o que apresentar, está satisfeito de simplesmente ter sido enxergado. Aquele que me vê, me enxergou, me quis, me chamou e disse vá. E eu fui. Eu criei no amor dele, na bondade dele, no caráter dele, na misericórdia dele, no prazer que ele tem na realização do bem.
Eu creio que ele não é precário, mesquinho, não é um ente de contabilidade de migalhas e de grãos, que a graça dele é generosa, que ele é estapafurdiamente bondoso, generoso, gracioso, e a sua misericórdia atravessa as eternidades, vão de eternidade a eternidade, que no fim a misericórdia triunfa sobre o juízo, sobre a lei, sobre qualquer que seja o parâmetro. Ele diz para quem estava ao lado dele na cruz, tinha um que dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas tinha um outro que sabia que merecia morrer. E disse: olha, a sorte foi lançada, eu fiz o que era mal, mas eu estou ao teu lado e eu vejo que tu és alguém para além do que eu vejo. Então lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma é a manifestação do estado da lei. Outra é a manifestação do estado de graça. No estado da lei está tudo predeterminado. Se você for obediente a essas tábuas da lei, então você o seja. E aí o que é que acontece? O cara apresenta aquela lista e diz: olha, adultério, ele tica, nunca adulterei, desde que me casei, só a minha mulher. Não, eu não fui nunca levado a um tribunal para dar falso testemunho. Aí ele tica ali. Tudo para ele é legal, é completamente definido por parâmetros e trâmites, é tudo quantificável, é tudo da cara para fora, é tudo mensurável nas exterioridades. Assim a lei de Moisés. Pela lei de Moisés, a maioria dos acusadores de Jesus não tinham cometido a maioria das outras coisas. Mas Jesus olhava o coração deles e dizia: vocês são hipócritas, mascarados. Por fora são como sepulcros caiados, está tudo pintado de branco, mas dentro do coração eu conheço os adultérios, as lascívias. Como vocês são bordéis ambulantes, a mente de vocês é suja. Como vocês são mentirosos, como vocês desejam o mal, como vocês tramam a perversidade, a malignidade, a maldade. Eu sei quem vocês são. É por isso que no Sermão do Monte, depois de dizer da lei de Moisés, não adulterarás, Jesus disse: eu, porém, vos digo. E o critério não é da exterioridade, é da subjetividade. E qualquer um de vós, no coração, desejar uma mulher que não é a sua, no coração já adulterou com ela. E o resto é só fantasia, é só contrato de exterioridades. No fim, você é enxergado por Deus por aquilo que só Deus enxerga no seu coração. Para os outros seres humanos, você pode ser o rei do exemplo e da obediência. Agora, guarde isso para você. E aceite o seu quinhão. Vá embora com o que você contratou, meu filho. Foi só isso. Você contratou algo mensurável, você recebeu um salário mensurável. Você aceitou um convite imensurável, você recebe um galardão imensurável. Você tem contrato, pelo contrato você viverá. Você serve a lei, pela lei você viverá e pela lei você será julgado. Você vive na graça, o julgamento está suspenso. Isso vai encher você de gratidão. E você crê no caráter de quem chamou você, você se entrega a isso por amor. E você faz mais do que te foi pedido. E você, naquela horinha de trabalho, deu tudo o que tinha e o que não tinha com gratidão. Não importa qual o tempo do seu serviço, você entregou toda a sua alma, toda a sua vida, toda a sua mente, toda a sua alegria, toda a sua gratidão. E não quis saber qual seria o prêmio nem compensação. O prêmio já era ter sido incluído, já era ter sido chamado, já era pertencer à chance de fazer parte desse reino de Deus. Porque essa é uma parábola do reino de Deus.
e das ambivalências e ambiguidades interpretativas que pessoas trazem para a apreciação no reino de Deus. Então, quem é você na história aqui? Se você olha a partir da lei, a graça é cheia de injustiças. Eu estou pagando um preço, como aquela menina que, depois que o marido a deixou, ela não transou com mais ninguém há anos e quer que todo mundo não transe igual a ela, porque ela está pagando um preço na brecha, sozinha. Não é justo. Só eu não me entrego a mais ninguém desde então. Aí quer que todo mundo, uns garotinhos, umas garotinhas que a seguem, ninguém faça diferente dela, que ela é a lei estabelecida. Qualquer outra coisa diferente, ela odeia. E você é assim? Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Pergunta Jesus. Chamar quem eu quero? Você é um heterossexual, casado com a mesma mulher, dizimista, frequentador da igreja, não perde culto, se inscreve em cada grupo ou departamento, não falta retiro. Isso é um problema seu, cara. Vá lá e viva contente com o seu contrato. Agora, tem gente que estava noutra. E são esses amigos de Jesus, pecadores, a quem ele aceita convite para comer, jantar, se banquetear, rir das piadas, das anedotas, tem uma relação livre, informal, tranquila com eles e eles com Jesus, porque sabem que Jesus não é Moisés, sabem que Jesus é amor, é graça, é misericórdia, é tratabilidade, é gentileza, é inclusão, é bondade. Então, qual é a sua? Me diga. O que você está querendo? Converter Jesus a você? Como esses caras queriam que o dono da vinha se convertesse aos critérios dos contratos deles e não fizesse bem a mais ninguém e ficasse atrelado à contratualidade legal? Como tem gente por aí, você tem o direito legal disso, daquilo. Coisa mais idiota essa história do direito legal. Quem tem direito legal vai receber mais juízo do que imagina. A minha grande alegria é o fato de que eu não tenho legalidade nenhuma diante de Deus. Eu fui feito legal pela imputação da justiça de Deus, porque Cristo Jesus imputou justiça a mim, que não tinha justiça própria nenhuma. Ele me fez justiça de Deus aos olhos de Deus. Apesar de mim, estou absolutamente justificado, santificado, ungido e não tem nenhum obstáculo. Não importa a hora que eu tenha chegado. Desde que eu cheguei, eu entreguei tudo que eu tinha, porque entendi que o meu grande privilégio tinha sido simplesmente ter sido chamado e incluído. Eu não tenho comparação com ninguém, não me meço por ninguém. Deus é livre para fazer o que Ele quer em favor de quem quer que Ele queira. Ele dá os dons dEle para quem Ele quer, como Ele quer. Ele reparte a inteligência dEle, a sabedoria dEle, o discernimento dEle, a força de caráter dEle com cada um, conforme cada um. Ele dá o entendimento, Ele dá a generosidade, tudo vem dEle, tudo provém do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança nem sombra de variação, e tudo acontece conforme a sua determinação e a sua vontade de fazer o bem. Aí ele pergunta: são maus os teus olhos porque eu sou bom? Isso é o que acontece com o pessoal legalista, puritano, exigente, eles ficam maus. E a receita para a maldade é o legalismo, é querer enquadrar Deus como discípulo de Moisés, fazer de Jesus um pupilo da lei de Moisés. Aí você quer que Deus obedeça aquilo que você, na sua mesquinharia e pobreza espiritual, determinou como garantia para poder trabalhar para Deus. Eu tenho que ter no fim do dia, no mínimo, isso. Isso você terá, meu filho, minha filha, é seu. Agora, Deus é bom. Você que é mesquinha, você que é mesquinho.
Você é que se compara, você é que é invejoso, é invejosa. Você é que é medíocre. Você que é feinho, feinha. Mas você acha que Deus vai se enfeiar por causa da sua feiura? Ou Deus vai ficar do teu tamanho porque você não quer crescer? Ou Deus vai nivelar o resto do mundo a você? Não, é o amor de Deus que provoca no meu coração amor em mim. Eu fico grávido do amor de Deus e melhoro. E melhoro. Quanto mais a graça de Deus, o favor imerecido, a surpresa divina, a bondade de Deus, a certeza de estar incluído, inapagavelmente incluído nesse livro da vida, me enche de amor e de alegria. Eu, Caio, cheio de alegria, remunerado sem saber do que, além de graça, é só o que eu quero, é graça, graça, graça. Misericórdia, compaixão, bondade, amor divinos em mim, para que eu me torne um ser humano cada dia melhor, me torne um ente grávido de bondades divinas que não param de trazer à luz os melhores frutos possíveis para a existência humana. Mas essa pergunta você vai ter que responder. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Quem é você para determinar os meus limites? Dizer quem eu posso amar e quem eu não posso amar, quem eu posso incluir e quem eu não posso incluir? Ou são os seus olhos maus porque eu sou bom? Quanto mais você vê a minha bondade se manifestando aos seres humanos, pior você se torna? Tem gente que vai ficando má, como foi nos dias de Jesus. Tudo que Jesus está dizendo aqui estava se manifestando nos dias dele. Aos discípulos, ele estava tentando evitar que eles desenvolvessem essa mentalidade comparativa. Vocês já viram anteontem e ontem comigo aqui. Quando eu falei do perigo das riquezas, eu introduzi esse tema aqui. Na terça, quarta e quinta-feira passadas. Ontem eu passei por ele de novo. Hoje eu estou aqui entrando nele outra vez. Jesus estava prevenindo os discípulos e ao mesmo tempo trazendo uma palavra para aqueles religiosos cheios de ódio, que não toleravam a misericórdia, a bondade, o amor, a inclusividade de Jesus para com os outros seres humanos que eles repudiavam e taxavam, designavam, colocavam labels e enviavam para o inferno. Maus. É por isso que a religião está cheia de gente má. Quanto mais lei houver numa religião, mais pessoas más ali haverá. Quanto mais legalismo, mais gente obtusa, mais gente que só enxerga da cara para fora, mais gente apenas aritmética, que não tem nenhuma visão subjetiva de como Deus não vê como vê o homem só vê o exterior, mas Deus vê o esforço do coração. Ele fez o que ele quis fazer com os outros que aceitaram ir confiando só na palavra dele, porque ele sabia o que estava no coração desses que aceitaram contrato nenhum. Sabia que para eles já havia um privilégio natural embutido no simples fato de terem ainda sido chamados. E foram. E ele sabia que aqueles outros eram pessoas do contrato. Então, a quem é do contrato, contrato para você. Quem é da graça, aquilo que é infinitamente maior do que tudo que pedimos e pensamos, é o que virá a ser derramado sobre nós. Quem é do contrato, fica mal, porque entra num estado comparativo, porque Deus não vai se deixar regular pelo protocolo da contratualidade que você estabeleceu, querendo que Moisés seja o patrono de Jesus. Jamais será. Moisés é um garoto que nem entrou no jardim da infância da graça de Deus em Cristo Jesus. E você menos ainda. Não julgue a graça de Deus por causa do seu puritanismo,
do seu tempo de serviço, de todas as suas contabilidades e do seu currículo vitae. Porque do Senhor você receberá no mínimo o que é justo. Foi contratado. Agora ele é livre para fazer o que ele quiser com o que é dele, mas tome cuidado. Porque quando você começa a querer regular os outros, estão simplesmente olhando para o alto e recebendo graça de Deus com gratidão, pelos critérios da exatidão, do legalismo, da cara para fora, dessa aritmética contábil da lei de Moisés e da religião, ou de qualquer outra legislação religiosa, você vai ficando mal, toda vez que você vê gente que, segundo o seu critério, não merecia nada, ser incluída na bondade eterna de Deus. Ao invés de você se alegrar, você se compara e vai ficando horroroso, vai virando o irmão mais velho do filho pródigo, vai virando como esse grupo aqui que quer diminuir a bondade do dono da vinha, fazendo o escravo das negociações que eles estabeleceram numa contratualidade que foi colocada apenas porque eles demandavam desde cedo saber quanto ganhariam pela jornada de serviço. Então toma o que é teu e vai. Eu estou aqui fazendo o que eu quero do que é meu, diz o Senhor, diz Jesus. E tome cuidado para que você não se torne mal vendo a minha bondade se manifestar no mundo. Eu assisto todo dia um monte de gente na religião ficando cada dia mais má, porque não suportam o amor de Deus manifesto ao próximo nem aos seres humanos. Isso é algo que você deveria se perguntar o resto da vida. Ou são maus os meus olhos porque Ele é bom e eu não consigo aceitar a bondade dele para com todos os seres humanos, que não fizeram os meus trajetos, que não se submeteram às minhas leis, que não são como eu. Tome cuidado, porque quando você é esse tipo de gente, a sua vocação é acabar se tornando mal pela comparação. E Deus nunca vai se enquadrar na perspectiva e no limite e no teto que a Ele você deseja apresentar. Nunca. Ele vai continuar se dando a quem Ele quiser, como Ele quiser, e dando a quem Ele quiser, o quanto Ele quiser, e você não tem nada a ver com isso. É melhor você aceitar isso, porque a não aceitação significa apenas o empedernimento, a dureza e a maldade tomando conta do seu coração. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa palavra, que para mim é tão simples, eu já anunciei tantas centenas e milhares de vezes, tenha entrado no coração de alguém e se aloje, se agasalhe e nos salve de nós mesmos, da nossa mesquinhez, da nossa insensatez, da nossa presunção, do nosso orgulho, da nossa autojustiça, da nossa quantidade pessoal que nos torna santarados. Salva-nos dessas arrogâncias da religião e ajuda-nos a vermos o invisível, essa graça que não tem paredes, não tem teto, não tem limite, não tem parâmetro humano, não tem continimento, não tem determinação estabelecida por nenhuma doutrina, crença, catequese, o juízo, teologia ou compreensão humana de qualquer que seja a natureza. Tu és Deus e tu és livre. E obrigado, do contrário eu nem estaria aqui, mas tu me chamaste e eu aqui estou satisfeito, porque para aqueles que trabalham para ti, basta-lhes a recompensa de um dia te haverem conhecido. Em nome de Jesus. Amém e amém.